Olá, muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa quarta-feira, hoje, dia 22 de setembro. O dia começa com nome e sobrenome, Super Quarta. É isso que os investidores estão monitorando. A definição sobre a política monetária e estímulos lá nos Estados Unidos repercute nos mercados. Logo mais às 3 horas da tarde, o Banco Central americano divulga a decisão tomada depois da reunião de 2 dias. E às 3h30, o presidente do Fed, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva para comentar sobre os principais pontos da decisão. A expectativa é que haja alguma sinalização sobre o início da retirada dos estímulos que injetam cerca de 120 bilhões de reais na economia americana todos os meses. E um pouco mais tarde, a partir das 6h30 da noite, deve sair o comunicado da decisão do Copom sobre a nova política de taxa de juros. O presidente do Banco Central tem sinalizado que deve levar um ponto percentual a taxa Selic. E essa é a aposta da maioria do mercado. Poucas pessoas têm projetado uma elevação mais agressiva de 125 ou 150 bases. Os investidores esperam também o comunicado da reunião para saber os principais pontos que o Copom levou em consideração para basear sua decisão. No radar dos investidores também está a questão da Evergrande lá na China, e que em breve a gente vai repercutir esse caso, também os impactos nas bolsas asiáticas. Voltando para o Brasil, o dia deve ainda levar em conta os desdobramentos do acordo entre o ministro Paulo Guedes e os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, sobre os precatórios, que tira boa parte deles aí do teto de gastos. A articulação entre eles abriria espaço para até 7 modalidades diferentes de negociação dos precatórios, entre elas pagamento integral da dívida com desconto, parcelamento e até o abatimento em dívidas das empresas com a União. Lira e Pacheco querem colocar essa matéria em votação no Congresso entre 2 e 3 semanas. Esse é o prazo estipulado aí por eles. Alguns críticos da proposta dizem que essa PEC pode ser uma constitucionalização das pedaladas fiscais, que distorce o resultado primário, criando dívidas fora das estatísticas fiscais, aumenta o risco da dívida pública e também do aumento dos juros, além de fazer com que os credores que já ganharam a causa na justiça tenham que se sujeitar a novos acordos que de alguma forma beneficiaria a União. Mesmo assim, essa sinalização de um acordo para acabar com a discussão dos precatórios animou o mercado. Até o fim da manhã de ontem havia uma leve alta no índice, mas depois dessa reunião entre Guedes, Pacheco e Lira, a Bolsa de Valores ganhou tração e viu um movimento mais consistente de alta. A gente vê aqui como que fechou a Bolsa ontem, né? Uma elevação de 1,29%, rompendo aí o patamar dos 110 mil pontos, fechando em 110.250 pontos. Entre as mais altas, a gente vê ali a Melius subindo mais de 13%, nesse grande movimento de volatilidade que as ações da empresa têm mostrado ao longo dos últimos pregões, ou baixas acentuadas ou altas acentuadas. Ontem foi o dia da Cash 3 subir mais de 13%. Também tem Via subindo mais de 11% depois de mostrar uma grande expansão de sellers em seu marketplace, chegando a mais de 100 mil vendedores dentro da sua plataforma. Também a gente viu um outro movimento de varejo, né? Lojas americanas subindo 4,94%, e também a CVC com esse movimento de abertura, né, de vários países para vacinados aqui no Brasil. Também essa questão de viagens, né, benefícios a viagens. Isso acabou impactando positivamente as ações da CVC. Nas mais baixas, a gente vê aqui um movimento de resseguradoras e seguradoras, a IRB e a Sul América caindo mais de 1,7%. Também vimos Raia Drogasil caindo 1,15% e a Hypera caindo 1,11% nesse movimento aí. Ontem também siderúrgicas e mineradoras acabaram fazendo um movimento baixista por conta também da queda do minério de ferro, esse movimento de queda, mas hoje o minério de ferro já experimenta uma alta expressiva depois da volta do feriado chinês. Mas esse é um assunto que a gente vai comentar daqui a pouco, porque o Marcos Saravalli, olha lá, o Marcos Saravalli já está aqui com a gente, trazendo o tom do mercado nessa quarta-feira. Muito bom dia, Marcos Saravalli.
Oi, Felipe, muito bom dia a todos. Acompanhando aqui as bolsas internacionais no começo dessa quarta-feira. A gente tem um viés de mais um dia de valorização. Tá lembrando alguns assuntos com a menor preocupação vinda principalmente da Evergrande, né? E também com a sinalização de recuperação dos preços das commodities, né? Hoje a gente volta a negociar o minério de ferro em alguns mercados chineses, né? E mostrando uma certa dose de recuperação. Também o petróleo, né? Voltando a negociar no patamar de $75, algo que a gente acredita que deva permanecer, que é um patamar muito bom, a gente sempre reforça por aqui, é um patamar bastante saudável para as companhias, então isso também pode trazer fôlego tanto para a Vale como para a Petrobras e outras ações do setor. Tá? Lembrando também que a aversão a risco tem diminuído um pouco, né? E também uma solução, mesmo que não ideal, mas uma solução para os precatórios aqui no Brasil, né? Também reduz essa percepção de risco no curto prazo. Lembrando que a gente tem hoje, lógico, uma agenda bastante carregada, deve ser um discurso tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil dentro das expectativas, mas o tom pode ser um tom de otimismo nessa quarta e quinta-feira. A gente continua vendo o Ibovespa bastante descontado, esperamos que pelo menos até o final do ano ele recupere essas quedas recentes e poderia pelo menos fechar no terreno positivo ainda esse ano. Tá? Alguns ativos recuperando bem ontem, nessa terça-feira, subindo 3, 4, 5, alguns até 10%. Então, realmente, a gente encontra muitos ativos por fundamentos bastante descontados. Continuamos otimistas, vendo uma oportunidade de compra para quem não entrou ou para quem realmente está querendo aumentar suas posições na bolsa local, principalmente. Tá bom? Então esse foi o nosso recado dessa quarta-feira, né? A gente vai acompanhar online todos os principais eventos e em breve eu volto aqui para a gente falar sobre o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! E na China, os investidores têm monitorado a Evergrande de perto, temendo que um possível calote de uma das maiores incorporadoras imobiliárias da China crie riscos financeiros sistêmicos e gere problemas para todo o mercado. Mas a boa notícia vem de uma unidade da Evergrande que diz que vai pagar amanhã os juros dos títulos que estão em aberto. Isso soma mais de 35 milhões de dólares. Algumas fontes têm dito até que a intenção do governo chinês é reestruturar a Evergrande e transformá-la numa companhia estatal. Já o presidente do Banco do Japão disse que essa crise da Evergrande não deve se tornar um problema global. A fala veio em coletiva de imprensa após o anúncio de manter a política monetária sem nenhum tipo de alteração lá no Japão. E vale lembrar que a China também fez uma reunião de política monetária e não alterou as bases dessa política monetária. É o 17º mês seguido sem mudanças nas taxas de juros de referência para empréstimos lá na China. E a gente estava falando, né, dos mercados chineses. Hoje, Hang Seng está em feriado, tá? Não abriu a bolsa lá de Hong Kong, então a gente ainda não consegue mensurar muito bem essas notícias positivas da Evergrande, que são majoritariamente negociadas na bolsa de Hong Kong. Mas a China não se deu conta de toda aquela queda que a gente tem visto desde o começo da semana nas ações, né? Esse movimento de queda nos índices asiáticos. China subiu ontem 0,40%, mas no Japão o índice Nikkei caiu 0,67%. E a gente tem notícias de que o minério de ferro, nessa madrugada, lá na Bolsa de Dalian, subiu mais de 16%, também subindo em Qingdao, os dois portos principais aí de minério de ferro, né? Então a gente fica de olho para saber, inclusive, as repercussões que isso pode trazer aqui na Bolsa Brasileira, nas empresas de mineração e siderurgia. E já que a Bolsa de Hong Kong está fechada aí por conta do feriado, né, a gente vê que as ações da Evergrande disparavam mais de 40% nessa manhã lá em Frankfurt, na Alemanha, depois da empresa anunciar aí que vai fazer o pagamento das dívidas, que tem os 35 milhões de dólares para pagar os seus credores, e isso acabou animando o mercado. 40% de alta na bolsa lá de Frankfurt. Embora, como eu acabei de falar, majoritariamente as ações da Evergrande são negociadas na bolsa de Hang Seng, lá em Hong Kong. E já que a gente está falando da bolsa de Frankfurt, lá na Alemanha, deixa eu dar uma olhadinha como estão operando as bolsas na Europa nesse momento. DAX na Alemanha subindo 0,9%, o CAC na França subindo 1,17%, FTSE no Reino Unido subindo 1,4% e o índice Eurostoxx
subindo 1,22%, clima de otimismo lá na Europa, clima de otimismo também nos Estados Unidos, na espera aí da decisão do Fed, na espera da fala de Jerome Powell daqui a pouco às 3h30 da tarde. Lá nos Estados Unidos, Dow Jones está subindo 0,6%, o S&P subindo 0,54% e o futuro da Nasdaq subindo 0,4%, os índices futuros também operando com otimismo nessa quarta-feira, nessa super quarta-feira. E ainda lá nos Estados Unidos, o ministro da Saúde aqui do Brasil, Marcelo Queiroga, que acompanha a comitiva do presidente Jair Bolsonaro lá nos Estados Unidos, depois que ele foi falar lá na abertura da Assembleia Geral da ONU, o ministro Marcelo Queiroga testou positivo para a Covid-19, é o segundo caso de um infectado por coronavírus na delegação brasileira que está lá nos Estados Unidos. Queiroga esteve com o presidente Jair Bolsonaro no plenário da Organização das Nações Unidas, também esteve com o presidente Jair Bolsonaro durante aquela reunião com o primeiro-ministro Boris Johnson, e isso deve despertar a reação internacional para rastrear aí os contatos do ministro, identificar possíveis focos de transmissão. Inclusive, o ministro Marcelo Queiroga vai ter que cumprir uma quarentena em Nova York para poder retornar ao Brasil. E agora o Marcos Saravalli, ele traz o gráfico do dia para a gente, com uma análise sobre a perda do poder de compra do brasileiro. Conta para a gente, Marco. Olá, voltando aqui para o nosso gráfico do dia, inclusive disponibilizado pelo time da WHG, da gestora WHG, mostra um pouco de como que é a perda, do poder de compra aqui no Brasil nos últimos anos. Tem uma relação bacana da cesta básica em relação ao salário mínimo, ou seja, quanto que sobraria do salário mínimo, você comprando uma cesta básica mensalmente. Então a gente vê que aqui no final do gráfico, nesses últimos meses, a gente tem quase uma razão 1 para 1, ou seja, quase 100% do salário mínimo destinado para a compra de uma cesta básica. Ali ao longo dos anos de 2006 até 2012, isso representava menos de 50%, ou seja, sobrava 50% do salário mínimo para outros gastos. Então é uma sinalização, uma forma de entender como realmente nos últimos anos a gente tem realmente perdido o nosso poder de compra aqui no Brasil. É uma forma diferente também para entender como está a nossa renda e nosso salário mínimo comprando os itens do nosso dia a dia. Tá bom? Então tenham todos um ótimo dia e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Vamos aos destaques corporativos. A TOTUS informou que o preço por ação em seu follow-on ficou em R$ 36,75. Com isso, a empresa captou mais de 1,4 bilhão de reais com essa emissão. A TOTUS vai usar os recursos para investir em potenciais aquisições de crescimento no ecossistema de tecnologia e também reforço de capital. As novas ações passam a ser negociadas na Bolsa amanhã. O Itaú emitiu 5 bilhões e meio de reais em letras financeiras subordinadas. O prazo de vencimento é de 10 anos, com opção de recompra já a partir de 2026. Os papéis foram negociados de forma privada junto aos investidores profissionais. E a Petrobras informa que o Conselho de Administração da subsidiária Transpetro recebeu a carta de renúncia de Gustavo Santos Raposo ao cargo de presidente da companhia. A renúncia vale a partir do dia 24 de setembro. O Conselho vai deliberar sobre a nomeação do diretor de serviços da Transpetro, o Luiz Eduardo Valente, para assumir a presidência. E ainda sobre a Petrobras, autoridades brasileiras estão investigando a extensão do envolvimento do JP Morgan num suposto esquema de suborno e lavagem de dinheiro com a Petrobras. O esquema pode ter começado em 2011. De acordo com a Reuters, as alegações giram em torno de se o JP Morgan garantiu embarques de combustível da Petrobras a preços artificialmente baixos, enviando subornos aos funcionários da mesa de operações da estatal. O grupo GPS anunciou a compra do grupo de segurança Ruder. O valor do negócio não foi revelado. A empresa presta serviço de segurança privada, sistemas eletrônicos de segurança e também serviços de facilities. A Ruder tem forte presença no Rio Grande do Sul e teve uma receita bruta de cerca de 255 milhões de reais nos últimos 12 meses, encerrados agora em agosto.
É isso aí, pessoal. Um ótimo dia para vocês. Esses foram os destaques corporativos. Deixa eu dar um bom dia rapidinho aqui. O Guga Almeida já está esperando. Deixa eu só dar um bom dia para o chat aqui. Eu vi que o pessoal estava preocupado. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Estou zerado já aqui, estou muito bem. Ontem tive um probleminha de pressão aí, acabei saindo do marketing. Daniel Morales comandou com muita tranquilidade aí também o marketing junto com o Alan Gani, com o professor Alexandre Cabral, e eu agradeço bastante aí a preocupação de todos vocês. Tô zerado, tô por aqui no Pre-Market. Um abraço pro Orlando William, pro MPK, espero que eu esteja restabelecido. A Rosana por aqui, bom dia, viu, Rosana? Bem-vinda novamente aqui com a gente. Estou bem recuperado e trazendo boas notícias como todos os dias. Carlos SN, a Eliana Freire, o Guilherme Peixoto, o Diego Paganini. Olha o Peter Santana aí. Bom dia, Peter. Tudo em ordem. Estou bem melhor, graças a Deus. Flávio Pérez, o Guilherme Peixoto aqui. Não estou com problema de pressão, não. Estou por aqui. Olha o Padeiro Trader aí. Muito bom dia, meu caro. Bom dia para o Sérgio Chus também, para o Sandro Figueiredo, para o Bacon Frito, Mauro Canal, Felipe Azevedo. Olha a BMC News aqui. BMC, bom dia. Eduardo Trader também por aqui. A Suelen Foutora. Olha, Suelen. Bom dia, Suelen. Você no chat e sempre nos ajudando aqui na BMC. O Augusto Júnior, o Luiz Perazzolo, o Helder por aqui também, o Eduardo Perim, Francis Underwood, olha só, o Wagner Stutz, o Rock Schnaps por aqui também, Bruno Marinho, Ronaldo Barça, Elisa Murai, todo mundo que nos acompanha, uma ótima quarta-feira a todos, muito bom dia para vocês, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. E bom dia também para o Guga Almeida. Guga Almeida, quarta-feira, super quarta, está aqui com a gente para bater esse papo. Bom dia, Guga. Tudo em ordem por aí? Bom dia, Felipe. Tudo em ordem, tudo em ordem. Feliz, né? Feliz que não aconteceu nada mais grave com o senhor, né? Tô mais tranquilo aqui agora. Imagina, ter que fazer o pre-market sozinho aqui, eu e o Marcos Saravari. Estávamos ralados, cara. Pois é. Ô, Guga, você sabe que falaram aqui que eu vi a bolsa subir, fazia tempo que eu não via, a pressão até caiu, né? de ver a bolsa subir. Com certeza. Foi uma emoção muito forte. Enquadramento. Foi emoção forte. O coração não aguentou. Mas tá certo. Comprou umas opçõezinhas de vale, fala a verdade. Olha, o Cabral tá tentando me ensinar aqui, eu tô pegando o jeito, mas ainda não foi dessa vez. Ô Guga, tá bem, e hoje, o que temos para hoje aí com essa agenda super movimentada aí? Minério saltando lá na China, super quarta no radar, Evergrande falando que vai pagar as contas. Meu Deus, quanta agenda, hein? Quanta coisa para movimentar o mercado hoje. Então, Felipe, vale aquela eterna reflexão, né, do que a gente estava falando ontem. Lembra que o Tom estava meio que... Não sei se tu te lembra, né, porque passou mal, vai que deu amnésia, alguma coisa, deram um remedinho diferente, mas se a gente para observar o que eu tinha conversado contigo, né, que a minha aposta seria que as coisas não iriam colapsar, e pelo contrário, o governo chinês iria vir com uma medida e com um tom de que, opa, pessoal, relaxa aí que não é o fim do mundo. Né? Eu juro de pé junto, assim, eu não consigo entender por que tem tanta gente que aposta no fim do mundo, né? Será que a vida dessas pessoas é tão ruim, tão amarga, que tem que estar sempre apostando que as coisas vão dar muito errada, né? Então, assim, como investidor, a gente nunca pode se colocar numa situação como se a gente estivesse entrando num ambiente de vítima, né? A gente tem que sempre ser protagonista, tá atento, por isso que tem que ter estratégia e falar, ok, né, dentro dos meus critérios está caro, ou dentro dos meus critérios está barato, mas eu não sou dono da verdade, e se por um acaso as coisas não se desenvolverem agora, né, a gente vai olhar ali um pouquinho mais para frente. O ponto só que eu levanto, Felipe, também, em relação a ontem, né, que eu comentei que essa primeira alta ela é uma alta pontual, tá? Então ela tende a ser uma alta mais forte, porque a volatilidade ela está mais alta, né? Se a gente for olhar aí o VIX segunda-feira e assim por diante, né, a volatilidade ela ficou mais alta, e dentro de uma volatilidade mais alta, esse repique também do mercado de curto prazo, ele também é mais intenso, ele também é mais alto, tá? Ele é mais forte. E para mim, né, o grande divisor de águas ainda se mantém naquela região dos 112 mil pontos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para que vocês possam ver. Compartilhando minha tela aqui. Tá? Então, quando eu olho aqui para o Ibovespa, aqui estavam as minhas marcações, né? Quando eu olho aqui para o Ibovespa, eu ainda tenho como critério de mudança aqui de nível, de preço, a região dos 112,200, tá? Então, eu estou ainda
dentro dessa percepção de que, ok, com o aumento de volatilidade, esse repique tende a ser mais forte. Como aconteceu aqui atrás também, né? Quando a gente olha aqui para março desse ano, a gente tem um repique forte, o mercado ele balança mais uma vez, né, provavelmente aqui nessa região acima de 112.200 pontos, e aí sim depois dá para a gente imaginar, né, que o mercado ele possa entrar numa tendência de alta mais sustentável, tá? Mas por hora, Felipe, eu estou ainda com essa visão de que é um repique, né? Não é um movimento ainda de tendência sustentável, tá? Para o movimento intradiário, o que eu estou olhando é o seguinte, deixa eu entrar aqui um pouco mais no gráfico, tá? Ontem nós tínhamos conversado sobre o mercado ficar acima dos 109.700, né? E é interessante porque nós tínhamos estruturas de preço fechadas, esse 109.700 ele era um divisor de águas, mercado ele abre acima e ele trabalha duas vezes, né? Então nós tivemos aqui um mercado mais lateralizado acima dessa região dos 109.700. O que nós podemos esperar para o dia de hoje, para essa super quarta? Tá? Bom, para essa super quarta, num movimento positivo, nota que nós estamos aqui no nível de 50%, então eu tenho algumas projeções, né? Quais são as derivadas? Primeira derivada, a região aqui de 70,7, que é o 112.560, tá? Então a gente está aqui nos 112 mil pontos, 112.560, depois nós vamos olhar aqui o 113.850 e, por fim, se vier alguma coisa muito boa, muito positiva no mercado, quem sabe podemos enxergar o mercado indo buscar a região lá dos 119 mil pontos, tá? Seria muito bom. É algo que é possível de acontecer? Sim, principalmente dentro da volatilidade, principalmente em cima dessa percepção que a gente tem de mercado, né, quando a gente olha para a Bolsa Brasileira, estando mais barato do que as outras bolsas e principalmente pelo fato de nós estarmos há quase 3 meses, né, 2 meses e meio, quase 3 meses num processo de correção que nós conseguimos enxergar quando eu entro aqui no gráfico diário do Ibovespa e olho que a gente iniciou um processo de correção lá em junho de 2021 e estamos, né, com ele intensificado aqui no dia 20 de setembro de 2021. Então nós estamos aqui num longo período de correção, um repique mais forte é totalmente possível, é totalmente aceitável. Ô Guga, e aí, ontem a gente estava até falando, né? Ontem não, né? Ao longo de vários programas aqui, a gente falando da questão dos gatilhos, né, do que a gente podia ver ali de um cenário menos turbulento para a Bolsa subir. E a gente experimentou esse momento ontem, né, depois que o Guedes falou com o Lira, falou com o Pacheco, tentando resolver a questão dos precatórios, achando uma saída ali para tirar esse assunto da frente. O mercado gostou, o mercado ficou empolgado. Essas boas notícias vindas de Brasília, né, que pelo menos não são más notícias, isso aí acaba trazendo também, né, uma boa expectativa, uma boa projeção aí para o mercado. A gente viu ontem a Bolsa subindo, hoje nessa tendência de ânimo também, né? Essas boas notícias, esses bons gatilhos vindos lá de fora, esse ânimo, não só aqui no Brasil, mas lá fora também, acaba ajudando também nesse movimento, né? Com certeza, Felipe. Eu sou daqueles, né, que eu acredito que tá tudo mapeado, tá tudo... Vamos lá. Acho que o lado político, ele pelo menos no curto prazo, ele não tem como ele deteriorar um pouco mais ainda, né? Ele precisa de uma melhora no curto prazo, senão a gente teria problemas mais graves. Se a gente for olhar 2 semanas atrás, ali, 7 de setembro, as manifestações no 7 de setembro, depois no final de semana, ali tu estava com uma tensão muito forte. Então, se nesse lado político a gente tivesse tido uma piora, né, poxa, as coisas iam ficar bem ruins, bem preocupantes. Acaba que tu tem ali um movimento de melhora, que foi com a carta do Temer junto com o Bolsonaro, e aí acaba que depois desse movimento tu precisa de uma evidência positiva, mostrando, não, de fato, né, isso aqui não é só narrativa, isso aqui não é só conversa, a gente fez alguma coisa em conjunto. Então eu acredito que esses avanços nessa questão de precatório, imposto de renda, né, tende a ter aí... um protagonismo agora nesse último trimestre de 2021, tá? Entre outras coisas, obviamente, né? Pode acontecer muitas outras coisas positivas, e isso traria, né, um destravamento de preço, um destravamento de valor. O que acontece? Nessa última semana, a gente
a gente viu o movimento da Bolsa ele se intensificar na parte negativa, um aumento de volatilidade. Aumento de volatilidade é um aumento de incerteza. Aumento de incerteza, né, querendo ou não, é uma percepção de aumento de risco. O que tem que se fazer? Tem que se diminuir essa volatilidade, diminuir essa percepção de risco, que serão as cenas dos próximos capítulos, né? Então a gente está nesse período onde a gente volta a subir, né? Querendo ou não, a volatilidade também é uma percepção em cima de uma base de dados de um período maior de tempo. Então esse retorno de alta, né, e depois uma manutenção do preço num nível um pouco mais elevado, não abaixo do 112, mas sim acima do 112, com uma diminuição de volatilidade, traz um ambiente extremamente fértil para que a gente possa entrar numa tendência de alta novamente. Tá? Então é bem importante a gente ir acompanhando agora. Tá? Eu gosto da não deterioração mais intensa do mercado no curto prazo. Tá? Infelizmente ou felizmente a gente não entrou numa tendência ali atrás, né, semana passada, 10 dias atrás, mas também, né, não tivemos gatilhos operacionais, então é só uma questão de ter que esperar um pouquinho mais. Né? Nós, pessoas físicas, podemos nos dar este luxo. Nós somos diferentes do investidor institucional, que tem toda uma legislação, toda uma regulamentação que obriga com que eles estejam sempre posicionados com um percentual muito grande da sua carteira. Então precisam criar vários mecanismos de manobras, né, para que possam proteger sua carteira. Então tem que sempre estar criando uma teoria nova, uma situação nova. Nós, investidores, pessoas físicas, nós podemos nos dar o luxo, né? A nossa melhor proteção é a geração de caixa. Então se tu tem caixa, é a melhor proteção, né? Muito mais do que criar uma trava, comprar put ou fazer alguma coisa muito sofisticada, né? É ter caixa mesmo para que quando o mercado caia, corrija, né, e se tem essas janelas de oportunidade, tu possa aportar, tu possa fazer tuas operações muito bem feitas, né, sem precisar criar uma grande teoria e estar sempre correndo atrás para solucionar um problema. É isso aí, Guga. Cash is king, né? Como já dizia o ditado, quem tem caixa tá bonito. É isso aí, Guga. Valeu então, obrigado por hoje e nos vemos amanhã mais uma vez aqui no Pre-Market. Ótimo dia para você, bons negócios e todos aí de olho na super quarta. Vamos ver o que vai acontecer. Abraço, Guga. Até amanhã. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Forte abraço a todo mundo. O pessoal não perdoa aqui, viu? Falando que não é pressão, não foi pressão não. Isso aí se chama loss. O Francis Underwood aqui, vou te falar, viu? E quem que tá falando aqui também? É o Frank Underwood, o Morales deu risada aqui. Frank Underwood, tá aqui com a gente, direto de House of Cards. O Eduardo Pereira falou que o Felipe não aguentou o stop que levou e sempre tem a primeira vez. Foi pressão, pessoal, não foi stop não foi loss. A bolsa tava boa ontem. Bom, pessoal, eu quero desejar um ótimo dia a todo mundo que está nos acompanhando. Não se esquece de deixar o like. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreva aqui no nosso YouTube. Eu quero desejar um ótimo dia também para a Paula Moraes, que já está preparada aqui para comandar o BMC News nessa quarta-feira, nessa super quarta-feira. Muito bom dia, Paula Moraes. Bom dia, Felipe. Ótimo dia para você, ótima quarta para todos que estão aqui nos assistindo. Que honra termos ele aqui, né? Já pensou? Francis Underwood aqui assistindo o BMC News, eu que sou fã de House of Cards. Sou fã também. Adorei aí. Só não gostei da última temporada. Você assistiu a quinta, Felipe? É que não tinha como ser boa, né? Não teve graça, né? Não tinha como ser boa. Os roteiristas quarta, fizeram o que deu pra fazer, pra salvar ali. Mas poderiam ter parado na quarta temporada. Eu sou muito, muito, muito mega fã de Breaking Bad. Em segundo lugar, House of Cards. Já assisti 3 vezes House of Cards e 5 vezes Breaking Bad. Nossa. Eu chego a suspeitar um pouquinho, às vezes, da minha... Deixa pra lá, vai. Quando eu torço pro bandido, eu chego a suspeitar um pouquinho, assim, da minha índole, mas depois passa. Não, depois passa. Obrigada, Felipe. Um Bom beijo dia. pra você. Tchau, tchau.